Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto, sempre trazendo para você informações, sempre contando com a sua participação, onde você pode mandar sua mensagem, fazer o seu comentário e também nos ajudar a construir esse programa que é meu, que é seu, que é nosso. Pelo 8802-3444, 98802-3444, você pode mandar sua mensagem, você pode também dar a sua opinião, você pode nos ajudar a sugerir temas também e personalidades e a gente pode também construir esse programa sempre junto com você. E no programa de hoje, nós vamos trabalhar aí com dois temas bastante interessantes para você. O primeiro já está aqui ao meu lado, que é o Thiago Fernandes, ele que é analista de carreira e vai falar sobre a questão das profissões com o ensino superior, as mais bem pagas, as mais remuneradas e as menos remuneradas também, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse assunto que nos interessa bastante, a gente começa a conversar já nesse primeiro bloco do nosso programa. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vindo a estar conosco em mais um Diálogo Aberto. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao programa Diálogo Aberto, falando sobre a questão das profissões. Está aí muita gente já se preparando para as avaliações, né, que justamente dão acesso ao ensino superior e já observando também a questão vocacional, mas também olhando para essa questão das remunerações, do que realmente eu tenho que fazer de investimento em termos da minha profissão. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Leno, uma honra poder participar com você desse bate-papo, né? A gente sabe que a vida às vezes é meio injusta, no momento que a pessoa está completando 16, 17 anos, já tem que tomar uma decisão tão importante, que é a escolha da profissão, que é algo que vai levar para a vida toda, né? Eu costumo dizer sobre isso. Então, é realmente importante a gente debater e discutir, né? Porque um jovem não pode tomar uma decisão dessa tão importante para a vida toda, uma carga de pressão muito grande, de cobrança, mas também tendo uma orientação técnica, profissional, onde ele possa conduzir, como você falou, não só a vocação, mas também tendo uma visão social e uma visão também mercadológica. Eu vejo que é o casamento perfeito, né, para quem quer escolher a profissão correta. Uma coisa antes da gente começar a tocar realmente, digamos, no cerne dessa questão, né? Todas as profissões hoje, até para se manter atualizado, a questão da comunicação, da sistematização também de conhecimentos e esse grande intercâmbio, já que nós estamos, como o pessoal diz, uma grande aldeia global, né? Sim. Mas, assim, todas elas, penso eu, e aí você pode me ajudar nesse raciocínio, elas precisam, de forma inequívoca, trabalhar a questão da tecnologia. Então, todos os profissionais, independente da profissão, ele também tem que ter um lastro nesse sentido de dominar, pelo menos minimamente, a comunicação, né, o espaço que hoje as redes sociais têm, mas também o avanço do mundo tecnológico exige isso de um profissional. Tem gente que vai se identificar, Leno, observo muito, por exemplo, a quem já tem mais de 20, 30 anos de carreira, observa que quando ia fazer uma entrevista de emprego, a gente observa que ele tinha o direito de escolher, olha, eu quero trabalhar de maneira isolada, eu não gosto de trabalhar em equipe, em grupo. E ele conseguia trabalhar sozinho. E com o tempo depois foi passando, teve que desenvolver a habilidade de trabalho em equipe e agora, acima de qualquer outra profissão que você vai estar atuando, é a tua capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, quando você não tem essa habilidade ou essa competência, que é você saber mexer com software, saber mexer com uma planilha. Hoje, o simples processo de você navegar dentro de uma internet e você estar conectado, e é a palavra que eu deixo aqui no programa é essa, a conexão que você tem, não só com pessoas, não só com o mercado, mas sim através da sociedade, com o mercado, conectado a um processo social através da internet. Então, hoje eu consigo rapidinho pesquisar alguma coisa lá no Japão, sem estar no Japão, sem estar na China. Então, isso que você falou é muito bem frisado e realmente é muito importante entender. Eu não quero trabalhar com a tecnologia. Então, não existe mais essa possibilidade de eu não trabalhar com a tecnologia. Qualquer profissão, se você for professor, se você for médico, se você for dentista, você vai ter que trabalhar dentro de uma contextualização profissional, trabalhando as tecnologias, trabalhando essas habilidades. Inclusive, é um ponto muito interessante porque a rejeição, por exemplo, das pessoas que têm acima de 40 e 50 anos e que querem se permanecer no mercado de trabalho, a rejeição é grande quando se tem uma novidade, uma nova ferramenta. Porém, tem que ter esse amadurecimento, essa evolução, Leno,
para justamente a pessoa entender que não tem mais essa opção, como você bem frisou. A outra questão, você tocou também muito interessante, né? Então, a gente está falando, digamos assim, a base hoje exige esse domínio tecnológico, inclusive a própria Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC, ela trabalha com isso na formação dos jovens, quando trabalha a questão da educação básica, tocando desde o ensino fundamental e, logicamente, o ensino médio, avançando nessa perspectiva, também de trabalhar essa questão, não somente de um conhecimento geral amplo, né? Ou seja, uma cultura geral muito mais ampla, né? Que sai dos livros, né? Da sistematização apenas impressa, mas daquilo hoje que o mundo está produzindo e do diálogo com essas diversas culturas e produções científicas, esse avanço, e passando, logicamente, pela questão das redes sociais, né? Então, você precisa realmente estar ligado a esse contexto todo, que inclusive por onde as pessoas se comunicam, né? Então, passem isso aí. O segundo ponto você já tocou, que eu justamente ia colocar, que é essa perspectiva do trabalho em equipe, né? Não somente, digamos assim, da liderança, do papel da locomotiva, daquele que leva, né? Mas também aquele trabalho ali, né, de quem está ali segurando, de quem vai ajudar também, vai colaborar com a equipe, vai participar dos grupos, vai ajudar a motivar, vai ter uma empatia. São questões também, né, Tiago, que estão muito presentes, e o jovem que está olhando para o campo aí do mundo do trabalho, né, e observando para onde eu vou, são questões e habilidades, né, e perspectivas e cosmovisão que ele precisa ter também, desse aspecto do relacionamento interpessoal também, né? Isso aí é muito interessante também, porque a gente trata aí de uma visão sistêmica que hoje o profissional moderno precisa ter. Então você fala aí, por exemplo, da questão da produção, daquilo que o mundo está produzindo. E esse é um ponto muito crucial, porque a gente observa hoje que a interligação entre as faces mercadológicas, elas estão totalmente interligadas, as interfaces. Então eu não consigo hoje ter somente eu tenho uma função e eu só consigo desenvolver essa função. E a minha isoladamente, cada um se cuida da sua, né? Não dá mais, né? Visão do ecossistema, a sistematização. Já pôde, um dia existiu essa possibilidade. E, Helena, hoje não dá mais, realmente. Hoje eu preciso evoluir dentro dessa contextualização. O mundo ele produz de maneira interligada, o que influencia aqui vai influenciar na China, a mercadoria que vem da China eu vou conseguir trabalhar de maneira econômica, de maneira otimizada ou não. Então, quando eu trato desse assunto e eu consigo ver um processo sistêmico, entendendo o que é um RH, o que é um DP, um processo de produção, um processo de logística, e eu consigo entender que todos os departamentos hoje estão interligados, independente do que eu de fato diretamente estou atuando, eu já largo numa escala larga de otimização e de melhoria, né, de mim quanto profissional. Então, o que é o mundo? Um aperfeiçoamento contínuo, né? Exato. Além do aperfeiçoamento contínuo, permanente. E qual é a diferença? O contínuo é quando você está buscando sempre esse aperfeiçoamento, essa aprendizagem. E o permanente é dentro da empresa. É aquele que você consegue desenvolver habilidades, aprendendo com o seu colega, porque você falou de um ponto fundamental, a liderança. Então, hoje, quando se fala de liderança, você falou, né, não precisa ser onde eu vou estar na frente de um processo, mas é importante entender que é importante também que às vezes eu sou a locomotiva, às vezes tem que ser o vagão, né? Pronto, é essa a questão, porque às vezes a pessoa, poxa, eu não tenho esse perfil de liderança. E já está comprovado pelos principais autores de liderança que liderança você desenvolve, você não nasce. Tem sim uma parte, uma terça parte, uma pequena parte, né, daquele líder nato, né? Você consegue identificar, tem aqui 5 meninos de 7 anos jogando futebol, e você observa que tem um pouco mais de perfil de liderança. Ele toma a frente, ele divide o time, ele tira pau ímpar, ele escala o time, ele já tem um perfil de liderança, já nasceu com um pouquinho. Mas mesmo assim, alguns autores defendem a ideia que ele viu isso no pai, ele viu isso na mãe, no tio. Então, mesmo assim, a própria liderança nata, ela também é muito questionada. Então, é um ponto positivo de dizer que você consegue ter uma liderança. Você consegue trabalhar isso. Consegue trabalhar isso, você consegue desenvolver a sua comunicação, a sua postura, a sua capacidade técnica. Mas um outro ponto muito importante, Leandro, é você também ter uma capacidade de uma autoliderança. Hoje, a gente observa muito que, por exemplo, os supervisores, os fiscais, eles estão tendo uma diminuição nos seus cargos. Antes tinha o fiscal do fiscal para fiscalizar, o outro fiscalizado. E isso a empresa percebeu que é muito caro, né? Você tem alguém para ficar fiscalizando. Então hoje é uma deixa muito importante, a empresa ela te exige
que você seja líder de você mesmo, que você tenha uma autorresponsabilidade, Certo. uma autogerência. Aquele profissional que está sendo sempre fiscalizado para ver se realmente está entregando, aquele profissional que não entrega um bom feedback, não entrega... Aí vem a questão da proatividade também, né, Exatamente, da iniciativa. a iniciativa. Primeiro eu me lidero, eu tenho que ter essa capacidade de liderança, da autoliderança. E depois eu vou começar a pensar numa liderança da locomotiva, como você citou, de grupos. Às vezes, né? Às vezes você precisa, é aquele que toma a frente. Às vezes você precisa entender que alguém tem mais experiência, ou tem um cabedal maior, ou tem realmente, digamos assim, aquela capacidade de ter essa visão mais ampla, né? Então, é preciso também, nesse sentido, ter a humildade de reconhecer o momento certo, né? Daquela iniciativa ou daquele insight que você tem, você toma a frente. Mas às vezes você precisa perceber, não, o colega é melhor, ele sabe desenvolver mais isso, e ter essa capacidade de trabalhar sempre nesse conjunto, nesse trabalho em equipe, né? Que é o desafio hoje maior. Né? A gente observa, Léo, que a sociedade hoje está cada vez mais precoce, mais vivendo na era do fast food, que é tudo para ontem, não quer esperar, você chega no restaurante hoje e demorou 10 minutos e você já não quer. Então, quando você, quanto consumidor, quanto cliente. Certo. E eu tenho que viver, né? O que influencia? O mercado na sociedade ou a sociedade no mercado? É a sociedade no mercado. Então, o mercado de trabalho, ele copia a sociedade. Então, o que a sociedade quer absorver? Eu quero absorver suco de cupuaçu. Então, eu tenho que me preparar quanto mercado para vender suco de cupuaçu. De que maneira? Com canudinho de papelão, de plástico, como é? Então, ou seja, a sociedade precisa cada vez mais ser analisada e essa sociedade de hoje, pós-pandemia principalmente, uma sociedade cada vez mais exigente na questão da velocidade, da velocidade. Né? E o trabalho em equipe, ele mais do que nunca hoje se faz necessário. Porque quando eu trabalho em grupo e não em equipe, ou seja, grupo, todo mundo aglomerado com objetivos diferentes. Certo. Equipe, todo mundo dentro de um Foco, coletivo, né? com um foco Comum, né? comum. Exatamente. E quando eu consigo distinguir essa visão e eu consigo criar essa produtividade dentro do contexto da equipe, aí sim, eu entendo que o setor comercial tem que trabalhar com o setor de logística. Certo. Porque não adianta eu vender e tu não entregar. Não adianta o montador do guarda-roupa que eu acabei de lá do setor comercial vender, teve a entrega, mas não teve o montador com excelência. Então, o 100% de qualidade, ele permite ou ele perpetua dentro de um processo que você tem batido bastante, que é você estar dentro do processo de equipe e não de grupo. Certo. E aí vem também uma coisa que é interessante, que é a questão do pós-venda, né? Eu percebo que o Brasil, de uma forma geral, os serviços no Brasil, eles ainda, quando envolve serviços e produtos, ele ainda carece desse acompanhamento pós-venda. A gente tem dificuldade. Você é cliente meu e eu te trato muito bem, cafezinho, água, brinde, até o momento que você fecha a venda. Fechou a venda, eu já não tenho mais o mesmo cuidado contigo. Eu esqueço às vezes que você pode voltar. O melhor cliente é o cliente que volta, né? É mais barato, é mais Pois eficiente. Exato. E você faz um network, né? Você faz uma carteira de clientes interessantes que você o tempo todo pode estar oferecendo para ele produtos melhores, né? Então, eu vejo que há uma dificuldade, né, Thiago, nesse sentido, desse pós-venda ter uma qualidade que é necessária, que a gente vê em alguns serviços que, por exemplo, você tem na Europa, por exemplo, em algumas situações, em que você tem essa preocupação, né, com aquilo que você comprou, mas você se fidelizar por meio justamente desse acompanhamento. Como é que está o carro que você comprou? Como é que está ali aquele fogão, né, que você adquiriu aqui na loja? Está tudo bem? Olha, nós temos outros modelos mais novos, se você quiser a gente faz uma recompra. Algumas empresas, e eu digo isso porque, por exemplo, o setor de autos, né, a gente percebe, eles já estão trabalhando com a recompra, por exemplo, dos veículos, né? Então, Sim. você compra hoje, mas daqui a 4 anos eu compro o teu carro e você troca por um novo. Sim. Então, há uma preocupação. plano, Você acha né? que é uma tendência de Tipo, mercado no Brasil isso? Olha, eu vejo, Leandro, que você foi muito feliz quando você, e eu vou considerar assim, generaliza no Brasil essa falta de pós-venda. Né? E é muito feliz mesmo. Por quê? Porque independentemente da segmentação, serviço ou não, que serviço que é o que domina o nosso país, mas você observa, por exemplo, que as empresas estão muito focadas em fazer publicidade, fazer propaganda para novos clientes.
Elas estão sempre muito focadas em novos clientes, pegando a deixa que você acabou de deixar. Então, eu faço uma campanha, eu sou uma operadora de celular, e eu faço uma campanha, se você adquirir o seu chip, adquirir o seu plano, você tem um desconto tal. Mas eu que estou aqui há 5 anos com essa empresa, eu não tenho benefício, eu não sou procurado, eu não tenho nenhum tipo de promoção. E é incrível, né? E é estatístico, segundo o Sebrae, é 5 vezes mais caro você conquistar novos clientes do que você manter o seu cliente já na sua base de carteira de consumo. E por que eu não mudo? Então, pegando essa pergunta, eu vejo que é assim, eu vejo que o Brasil começa a amadurecer mercadologicamente para entender que essa sua visão é a visão correta, que tem que ser feito um trabalho para a minha carteira de base e parar um pouco de pensar em novos clientes. É muito bom, é muito importante aumentar, positivar, né, como fala principalmente a indústria, na questão de você ter novos clientes. Mas eu me esqueço muito do cliente base que está sustentando a operação, que a operação está rodando, e eu faço promoções sempre para captar novos clientes. Até porque esse cliente que volta é o cliente que faz a propaganda de graça. E é esse boca a boca, né, que o Brasil fala, que às vezes fica só na teoria e a gente não consegue trabalhar. E a gente sabe também, né, a cada 4 clientes que estão insatisfeitos, eles falam para pelo menos mais 3, cada cliente. E eu que estou satisfeito, geralmente fico calado. Eu não falo nada. Talvez eu fale para minha esposa. Talvez. Dependendo do clima que tiver em casa. É verdade. Então, falar o ponto negativo é muito comum, é natural do ser humano. Lembra? Sociedade e mercado estão sempre lado a lado. Eu não posso deixar de estudar a sociedade sem estudar o mercado e vice-versa. E quando eu tenho experiências negativas, eu falo. Eu tenho a tendência de falar. Experiência positiva. Talvez eu fale para minha filha que tem 9 anos. Não sei se ela vai entender. Olha, interessante. Então, a gente fez um tripé, né? Falamos sobre a questão da importância desse domínio tecnológico, minimamente, pelo menos, para poder trabalhar. Falamos sobre essa questão do trabalho em equipe, não só como liderança, mas às vezes realmente dando esse suporte como equipe, né? Como você bem destacou. Falamos nessa questão também importante dessa percepção de fidelizar, de poder trabalhar com os clientes. Mas tem um quarto ponto que eu acho interessante também, que a gente percebe muito isso. A regionalização como característica, como identidade dos produtos e serviços. A gente tem visto muito isso. Então, há uma valorização cultural, uma valorização identitária, que você percebe, olha, esse aqui é o Cupuaçu. E a gente vai trabalhar e fazer todo aquele aparato para trabalhar o Cupuaçu das diversas formas, como doce, mas também como a cadeia produtiva. Quer dizer, pensar nesse aspecto. Isso também é interessante, é uma característica, é uma tendência. Como é que você avalia essa questão da questão identitária como um ativo fundamental também para que o mercado cada vez mais se abra para esse espaço? Também fundamental. A gente observa hoje, até nas publicidades das empresas, Helena, a minha empresa é genuinamente fala do seu estado. Né? Então, essa identidade cultural, ela é muito macro. Né? A gente tem relatos, por exemplo, de quiosques que vieram de outro estado e massificava muito o outro estado e acabou tendo uma rejeição. Não foi nem talvez eu vou lá, não, foi uma rejeição dentro de pesquisa que a gente trabalha com o público local. Então, é impressionante quanto essa identidade ela precisa ser vista, tanto quanto empresa e mercado consumidor, e quanto eu profissional. Existem estratégias, por exemplo, hoje, se eu vou participar de uma entrevista de emprego e a logomarca dessa empresa, por exemplo, as cores principais é azul, eu tenho que estrategicamente ir de camisa azul. Porque o meu subconsciente ele vai entender que eu já faço parte, quem vai me entrevistar também vai ter essa identificação, parece bobo, mas é um detalhe sensacional quando você trabalha e eu compro o produto que eu vendo, né? Quem é o primeiro que tem que comprar, exatamente. Exato, isso aí é tipo de estado de vendedor, né? Aí uma coisa, Thiago, só para a gente já trazer para esse campo que era, digamos assim, o foco, o cerne da situação. Profissões, na hora dessa escolha, já que eu estou aí próximo aí dessa questão das avaliações, já visando o ensino superior, né? Enem também, PE e tal. O que eu tenho que colocar, de uma forma muito, muito prática, até para quem nos ouve, né? O que eu tenho que colocar dentro dessa perspectiva? É a minha vocação ou é aquilo que realmente vai me dar um dinheiro maior, vai me dar um recurso maior? Quais são os critérios que eu devo pensar na hora de definir qual é a área que eu vou trabalhar
E de forma específica, qual é a profissão que eu penso em seguir? Pergunta excelente. Por quê, Leno? Eu costumo dizer o seguinte, que eu preciso colocar numa balança necessidade e motivação. Quais são necessidade e motivação. Necessidade e motivação na minha concepção. Por quê? Porque quando eu coloco essas duas balanças, esses dois medidores de indicadores dentro de um processo de decisão, eu vou olhar minhas necessidades pessoais. Qual é o meu sonho em termos de salário? O que eu gosto de fazer quando se trata de necessidade? O que realmente eu busco hoje de maneira mercadológica? Qual é o padrão de vida que eu tenho e eu quero ter ou continuar tendo? Motivação. O que me instiga a ser um excelente profissional? O que me instiga? Quais são os desafios da profissão que eu quero ter? Ou seja, quando eu caso esses dois, né, e eu quebro algumas culturas, por exemplo, Leno, por muitos anos nós perguntávamos para os nossos filhos, você quer ser o que quando você crescer? Hoje não, né? Hoje eu pergunto para o mercado, o que você contrata? Quais são as competências e habilidades que você está exigindo para os próximos 5 anos, para hoje, para daqui a 10 anos? Para eu conduzir esse jovem aqui de 16, que vai fazer o Enem de 17, para poder ter essa capacidade. Muitos talvez nem sabem do que eu vou falar agora. Imagina eu fazer um curso técnico de manutenção de videocassete. Muitos talvez, o que é videocassete? Né? A gente que já tem um pouco de mais de idade vai lembrar, mas outros não. Então, eu preciso, de repente, entender aquilo que eu gosto, mas aquilo que o mercado vai absorver. Por exemplo, uma coisa que nós falamos lá do tripé, que você mencionou, a parte da informática, da tecnologia. E nós temos um regresso sobre isso quando se trata dos jovens. Por quê? Foi feita uma pesquisa que o celular, ele vem anulando o computador. Então, dos meus 12 anos, dos meus 10 anos, cada vez mais precoce, 9, 8 anos, eu já começo a usar o celular e eu não uso o computador. Quando chega na época de ir para o mercado, 18, 19 anos, eu já não sei nem ligar mais o computador, porque eu só mexo no celular. Mas grande parte das atividades profissionais você vai tratar no computador. Então você observa essa necessidade. Até para a questão da segurança também. Né? A segurança, né? As informações de dados que ficam exclusivamente com a empresa. E o jovem hoje tem total dificuldade referente a isso, que precisa até fazer um curso, muitas das vezes, que está voltando, que é um curso de informática básica, que foi extinto por algum tempo e hoje começa a voltar, justamente por conta dessa necessidade. Então, pegando o ponto X, eu preciso casar as duas vertentes, vocação, necessidade, motivação, o que me instiga, o que me mantém motivado, o que eu estou disposto a fazer por 20, 30, 40 anos, repetidamente, buscando sempre a evolução. Obviamente, associado à questão financeira, né? Associado à questão dos benefícios financeiros que você vai estar tendo. Em geral, Thiago, o pessoal faz esse planejamento, eu vou colocar assim, a médio prazo, 10 anos, ou já pensa mesmo em uma carreira onde eu vou me debruçar e vou me aposentar nela? Como é que é a média das pessoas que você dá essa orientação? Eles querem para daqui a algum tempo até eu conseguir me estabilizar e depois eu saio para viver os meus sonhos? Ou eu quero, não, isso aqui é para aprofundar mesmo e é aqui a minha praia? 70% querem uma profissão que realmente eu possa dizer, poxa, eu vou começar a ser hoje contador e eu vou encerrar, eu vou me aposentar como contador. 30% tem essa visão de dizer, eu vou começar com a profissão X, para eu depois chegar na profissão Y. Porque é o tempo de eu estabilizar, né? Eu me estabilizo. Vou dar um exemplo, eu quero ser enfermeiro, mas eu começo sendo técnico de enfermagem, me estabilizo financeiramente, me formo mais rápido e vou ser... E depois, já estabilizado, eu saio para curtir meus sonhos. Exatamente. E o que você orienta nesse sentido? É legal isso aí, esse projeto de vida, ou reveja e vá pelo caminho realmente daquilo que você gosta, ou vá pelo caminho mais rentável? Na tua análise, o que é mais indicado? Eu até puxo para esse bojo a questão, por exemplo, de planejamento para concurso público, né? Já englobando todo esse processo que você está citando. Por quê? Por exemplo, Thiago, eu preciso estudar durante 5 anos para passar na prova tal. Certo. Bacana, você precisa de um planejamento de carreira. Você tem condições financeiras de ficar 5 anos sem você ter receita ativa? Tá? Eu tenho receita. Ou de um investimento, né? De um investimento, ou tem alguém que vai bancar meus estudos, minha alimentação, eu moro de aluguel, eu moro de casa própria, mas também tem os custos da casa. Então, quando eu faço um planejamento nesse sentido, e que eu já atendi muita gente com essa dificuldade, eu vou fazer o concurso da PM, tá, vou estudar durante 3 anos.
mas não consegue fazer um planejamento. Quando chega nos 2 anos, tem que voltar para o mercado. E aquilo que investiu durante 2 anos e ficou fora do mercado durante 2 anos, acaba perdendo, porque não faz a prova, consequentemente não passa, e você pegou aqueles 2 anos de estudo, obviamente que o conhecimento é sempre muito oportuno, mas não alcançou o objetivo de minimamente até fazer a prova do concurso. Então eu bato muito na tecla de um planejamento de fato, onde você coloque no papel, porque eu escuto muito, Leno, o meu planejamento está tudo na cabeça. Não, isso não é planejamento. Não funciona. Isso não funciona, isso é ideia. Ideias nós temos durante o dia todo. Okay. Né? Segundo as pesquisas, o nosso cérebro tem uma capacidade aí de ter aproximadamente 90 mil pensamentos por dia. Então são muitos pensamentos que nós temos por dia, 90 mil pensamentos. Então, ou seja, dos quais inclusive 80% são somente repetitivos, segundo a neurociência. Certo. Então, quando você não coloca no papel, você está tendo uma chuva muito forte de ideias e às vezes até prejudica o excesso, você precisa gasta mais organizar, energia, né? ordenar. E fazer todos esses processos. Inclusive, deixa uma dica, que na internet tem modelo, por exemplo, de planejamento de carreira. Você consegue, caso você não tenha condições de contratar um analista de carreiras. Legal, então falamos aqui com o Thiago Fernandes, ele que é analista de carreira, e nos trouxe essa dica interessante para você realmente pensar e até indicar, né, para o seu filho, para o seu amigo, para aquele jovem que você conhece, e realmente pensar nesse futuro. Nós precisamos realmente dessa organização e dessa disciplina na busca dessas metas, principalmente envolvendo aí vida e tudo mais, né, e responsabilidades que vão aumentando ao longo do tempo. Thiago, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí nesse trabalho e que cada vez mais a gente consiga que as pessoas realmente estejam não somente com o bolso, mas tenham o suficiente para sobreviver e também, logicamente, que dê resposta àquilo que está dentro do coração de cada um. Não é isso? Amigo, uma honra poder participar, né? Como eu falei anteriormente, um debate, um programa tão essencial, que realmente ele desenvolve, né? Tem essa capacidade de desenvolver, de fazer as pessoas crescerem. E é isso, carreira, profissão, é na verdade dignidade, quando você se trata de um assunto tão pertinente sobre vida, né? Ninguém vive sem trabalhar ou sem investir, e é muito bacana por conta disso. Obrigado. Obrigado e obrigado você que nos acompanha. Nós vamos a um rápido break, daqui a gente volta com o segundo bloco do programa Diálogo Aberto de hoje. Fica com Deus.